paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 37. Pedro e João diante do Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe diz: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e doutor, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouve-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos um homem em que se operava aquele milagre de saúde. Soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais do sacerdote e os anciões. E, ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se juntaram a uma contra o Senhor
e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, e não há só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amados, do capítulo 4, versículo 1 ao 31 de Atos, fala sobre Pedro e João estarem diante do Sinédrio. Por esses discípulos está fazendo a obra de Deus. Foram apresentados diante do Sinédrio. Mas Deus é com eles em todos os momentos e não deixaram eles só. Mesmo eles diante do Sinédrio, Deus usava com ousadia. E eles tinham ousadia para falar de Jesus Cristo, para falar a palavra de Deus. E no versículo 31 do capítulo 4, podemos ver que eles orando, o lugar se moveu e todos ali foram cheios do Espírito Santo. E anunciava com ousadia cada vez mais a palavra de Deus. Eles não se calaram diante da circunstância. Continuemos o versículo 32 em diante. A solidariedade dos cristãos. E era um coração e alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendida e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amados, no capítulo 4 de Atos, do versículo 32 ao 37, podemos ver a solidariedade que os cristãos tinham um com outros. Eles eram um coração e alma da multidão, os que criam, e ninguém dizia que alguma coisa de que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns entre eles. Os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundância, porque Jesus é a abundância de graça. E não havia entre eles pessoas necessitadas, porque todos que possuíam coisas, que possuíam mais do que os outros, eles dividiam. Eles tinham solidariedade um com o outro, de estar dividindo o seu pão, estar dividindo o que eles tinham. E eles repartiam cada um
segundo a necessidade que cada família, que cada pessoa possuía. E isso era maravilhoso, e isso era lindo. E podemos ver que também tinha o José, que era o cognominado pelo apóstolo. E ele possuía uma herdade, e ele também vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos para também poder estar, em solidariedade com os cristãos, para poder estar também ajudando aqueles que necessitavam. Amém? Oramos a Deus. Senhor meu Deus, santo, santo, seja o teu nome, toda honra, toda glória, seja somente para ti, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, nossas falhas, pois nós somos pecadores, ó Deus. Senhor, grata somos pela tua palavra, Senhor, pelo livro de Atos, capítulo 4, Senhor amado, que fala, Senhor amado, de Pedro e João, quando estava diante, Senhor, do Sinédrio, porque estava pregando o teu evangelho, ó Pai. Mas o Senhor era com eles e cada dia mais e mais, ó Pai, depositava no coração dele ousadia para falar de ti e eles não temeram, Pai. Também somos gratos, Senhor amado, por essa palavra que fala sobre a solidariedade que nós deveríamos ter como cristão, um com os outros, no repartir do pão, aquele que necessita, Senhor. Pai, que possamos aprender com a Tua palavra, que possamos viver o Teu Evangelho no dia a dia, Senhor. Peço a Deus que continue nos abençoando, continua, Senhor amado, conosco, Senhor, dando-nos sabedoria, fortalecendo nos Teus caminhos, Senhor, curando, Senhor amado, todas as enfermidades, Senhor, dando-nos saúde, paz, amor e prosperidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.